Diante dessas palavras, de eu colocar essa situação, eu quero também fazer uma leitura de forma muito respeitosa a toda essa casa, mas quero tratar aqui, senhor presidente, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que com relação às câmaras de vereadores, às Assembleias Legislativas, a Câmara Federal, o Superior Tribunal Federal de Brasília, ele determinou em 2021 com relação às reeleições das câmaras municipais, estaduais e federais, vereador Manzino. Eu vou ler aqui um trecho do que se trata com relação a esse assunto. Trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca da seguinte situação: a decisão do Supremo Tribunal Federal que vedou a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados da Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre para presidente do Senado Federal aplica-se diretamente às câmaras municipais. Diante da indagação supra, segue-se o parecer. Quem acompanha a evolução histórica do Poder Legislativo Municipal sabe, segundo ele colocou aqui no parecer dele, a bagunça que tem se tornado as regras referentes às eleições para a composição da mesa diretora das câmaras municipais. No que tange ao cerne da questão consultada, vimos que recentemente o Supremo Tribunal Federal, STF, se debruçou sobre o caso, porém, a nível federal, decidindo sobre uma possível reeleição dos presidentes das câmaras dos deputados e o Senado Federal. De acordo com o previsto na Constituição Federal e nos regimes internos da respectiva Casa Legislativa, a nível federal, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela impossibilidade da recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na reeleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. 2. Possibilidade de reeleição do presidente das casas legislativas em caso de nova legislatura. Diante do teor desta decisão, a nível das casas legislativas federais, surge a dúvida: aplica-se a mesma regra para as câmaras municipais? Antes da decisão da judicialização e do imbróglio em relação às casas legislativas federais, o Supremo Tribunal Federal admitia reeleição infinitas para as Assembleias Legislativas e câmaras de vereadores, de acordo com o que estivesse disposto em suas leis orgânicas e regimento interno. No entanto, após esta decisão, a nível federal, várias ações foram protocoladas no órgão questionado recondução sucessiva em diversas Assembleias Legislativas. E em sede liminar já foram protocoladas algumas decisões no sentido de vedar as reeleições ilimitadas nos poderes legislativos estaduais. Muito embora a regra prevista no artigo 57 da Constituição Federal não seja de reprodução obrigatória a nível estadual e municipal. Vide a DIN 792 do Rio de Janeiro, a DIN 793 de Roraima, o STF já ratificou algumas decisões liminares em decisões do mérito, assentando a decisão de limitar o número de mandatos de presidente das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais, em respeito ao mandamento legal expresso na Lei Maior. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator de ações questionando as reeleições nas Assembleias de Roraima e do Maranhão e do Pará e do Mato Grosso, já concedeu liminar, vetando a reprodução sucessiva em algumas destas ADIs, citando justamente o julgamento
do STF sobre a impossibilidade da recondução da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dentro da mesma legislatura. Para o ministro, os princípios federais extensivos são normas centrais comuns à União, Estado, Distrito e Município, de observância obrigatória no exercício do poder de organização do Estado. Faz-se o crescente número de ações propostas no Supremo Tribunal Federal. Após julgamento da ADI 6524, o ministro Gilmar Mendes manifestou-se o sentido da uniformizar o entendimento para definir se a vedação decidida em âmbito federal vai se aplicar da mesma forma às assembleias estaduais e câmaras municipais, e se recondução será vedada para toda mesa diretora. Este trabalho de uniformização já começou a ser feito, como por exemplo nos ADI 6721, originado do Estado do Rio de Janeiro, quando o tribunal assentou o seguinte entendimento: o tribunal, por maioria, converteu o referente de medida cautelar em julgamento mérito, conheceu as ações diretas e deu parecer provimento ao pedido formulado para fixar a interpretação conforme a Constituição Federal no artigo 99, inciso 2 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e por arrastamento do artigo 5º capítulo do Regimento Interno das Assembleias Legislativas, aquele mesmo Estado, para permitir apenas uma reeleição dentre os membros da mesa diretora para o mesmo cargo em mandatos consecutivos, fixando a seguinte tese do julgamento: artigo 57 da Constituição Federal não é norma de reprodução obrigatória para o Estado e membros. É inconstitucional a reeleição em números ilimitados para mandatos consecutivos dos membros da mesa diretora nas Assembleias Legislativas Estaduais para o mesmo cargo que ocupam, sendo-lhe permitido uma única recondução, nos termos do voto do relator, vencido parcialmente os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin e o ministro Nunes Marques, acompanhado o relator com a ressalva: plenário de sessão virtual 17 de novembro de 2021 e 24 de novembro de 2021. Já nos autos, o ADI 6684, a relatoria do ministro Lewandowski, oriundo do Estado do Espírito Santo, ficou claro que a reeleição é permitida apenas uma vez, dentro ou fora da mesma legislatura, conforme seguir o exposto e na emenda julgada e transcrito. Seguindo esta linha, o entendimento, os tribunais de justiça do Estado estão se manifestando de acordo com o Supremo. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, anulou a reeleição da terceira presidência consecutiva na Câmara Municipal de São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro, e os seguintes deles. Por fim, enfatizar categoricamente, tendo em vista que há inúmeras ações serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, geralmente estes mostram sensível e flexível a repercussão geral para sedimentar a seguinte tese: a reeleição dos membros da mesa municipais deve observar o limite de uma e única reeleição ou recondução, limite cuja observância independente de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. A vedação à reeleição ou recondução aplica somente para o mesmo caso da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção deste mesmo cargo. Então, senhor presidente, feita essa leitura, entendendo eu de maneira democrática, como nós tivemos a eleição, entendo eu, segundo esse parecer e outros pareceres, que a terceira ou a segunda reeleição, ou o terceiro mandato, ele é inconstitucional. Por essa razão, eu quero pedir, com todo respeito à Vossa Excelência, eu trouxe um documento, mas pedi a Vossa Excelência, através desse documento, todos os documentos que relacionados às eleições anteriores de Vossa Excelência, para que diante do vereador Manteiga e os demais vereadores,
diante dos órgãos competentes, nós possamos analisar de maneira respeitosa e de maneira, como diz a Constituinte, estadual, federal, municipal, nós possamos avaliar a questão dessa segunda reeleição, se ela está constitucional ou inconstitucional. No mais, quero agradecer a todos e desejar a todos um bom final de semana. Quero entregar esse documento, se Vossa Excelência puder protocolar ele e me entregar a outra via.